O Fala Brasil desse sábado, como você sabe, está numa edição especial de cobertura da pandemia do coronavírus. E vamos assim até o meio-dia, tirando as suas dúvidas. Para isso, convidamos especialistas para te ajudar. E agora a gente conversa com um dos principais infectologistas do país, mais uma vez agradecendo a gentileza do Dr. Jean Gorenstein, que é infectologista e que sabe tudo desse assunto, tem nos ajudado demais. Doutor, muito obrigado. Inicialmente, a distância recomendada para as conversas era de 1 metro ou 1,5 metro. Isso está mantido, a gente vai falar sobre isso. Já há novas recomendações a respeito da distância. Agora há pouco a Tati estava falando sobre um estudo na Europa, falando até de 20 metros. A TV japonesa tem falado sobre isso também. Doutor, afinal, qual é a distância, doutor, quando a gente precisar circular? Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Nós temos que lembrar que quando nós estamos parados, a nossa distância de segurança para gotículas de saliva, não se considerando nem tosse nem espirro, mas gotículas de saliva, acaba sendo de 1,5 metro a 2. Quando nós já estamos numa outra questão relacionada, por exemplo, a caminhadas mais ágeis ou muitas vezes aquela corridinha que o grupo acaba saindo concomitantemente, e infelizmente isso tem sido uma grande realidade nas cidades, a gente tem visto isso todos os dias, a distância deve ser no mínimo de 3 a 5 metros, garantindo então que não haja risco de uma pessoa que eventualmente naquele grupo estiver contaminada, contamine as pessoas ao seu entorno. Doutor, o que já se sabe sobre as melhores opções de tratamento em relação à Covid-19 até agora, doutor? A gente tem falado muito, temos entrevistado o senhor e estamos participando disso, acompanhando isso diariamente. E muita coisa está sendo falada. Afinal, doutor, a gente já consegue visualizar o que de fato tem sido o tratamento mais eficaz? Pois é, nós não temos essa informação. O que nós temos são protocolos que estão sendo feitos de estudo, os protocolos que foram permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em concomitância com o Ministério da Saúde, usados para aqueles pacientes que desenvolvam formas graves de doença. Então, o que é importante nesses protocolos de estudo? Existem várias drogas que estão sendo usadas, desde medicações que nós chamamos antivirais contra o vírus, medicações que nós já vimos como a azitromicina com a claritromicina, medicações que mexem um pouquinho mais com a inflamação, que são os bloqueadores dessa inflamação, a interleucina 6, enfim, são vários tratamentos que estão acontecendo em vários grandes hospitais. Os protocolos, eles têm como objetivo você selecionar quem são os pacientes que devem receber a medicação, quais são os riscos dessa droga, ou seja, vão dar ou não efeitos colaterais, vão resolver o problema, ou seja, tem atividade curativa. Então tudo isso está sendo analisado. Por enquanto, é de uma forma muito mais precoce. Nós temos que entender que alguns estudos que já começaram previamente aos nossos, uma vez que os casos de Covid foram muito mais numerosos na Europa, iniciaram-se lá de forma inicial e alguns estudos, por exemplo, na Suécia, cancelaram o uso da cloroquina com a azitromicina por efeitos colaterais graves, especialmente voltados à parte do coração. Nós precisamos receber esses laudos de forma documentada, não pela imprensa leiga, ou seja, a gente precisa saber qual foi o número desses pacientes, porque eles desenvolveram formas graves, para aí sim a gente saber se esses estudos aqui no Brasil devem continuar ou parar frente a essas reações. Importantíssimo. Doutor, uma das perguntas, acabaram de reforçar e fazer essa pergunta de novo para mim aqui nos nossos bastidores, um colega nosso. Afinal, doutor, quem já teve Covid-19 e se curou, doutor, pega de novo? Então, todas as vezes que a gente fala de vírus respiratório, nós fazemos, eu tenho uma exposição ao vírus, o meu sistema imunológico cria arminhas, que nós chamamos anticorpos. E esses anticorpos, eles vão dar garantia que para aquele vírus em especial ou específico, ele vai se manter com dosagem de anticorpos para toda a vida. A gente imagina que isso se mantenha para toda a vida. Diferente do que acontece um pouco com influenza, até porque todo o ano nós temos um declínio da quantidade desses anticorpos, por isso que a vacinação para esse grupo específico é
anual. Talvez a gente venha acompanhar o coronavírus e diga, olha, também vai ser como a gripe, assim como vocês vacinarão para a gripe, também deverão vacinar para coronavírus quando ela estiver disponível para a nossa população. A gente segue com as perguntas. Salci Lima tem pergunta para o senhor, doutor. Salci. Doutor Jean, bom dia. Tudo bem? Doutor, a minha pergunta está relacionada aos bebês. Né? A gente tem mostrado muitos bebês vítimas da Covid-19 e o fato deles não terem o sistema imunológico totalmente desenvolvido os coloca em grupo de risco? Você sabe que nós sempre tivemos essas preocupações quando nós ouvíamos esses relatos, seja da China, seja da Itália, porque todas as vezes que a gente fala de doenças virais, a gente sabe que os grupos, sejam os extremos de idade, que são as crianças, e os idosos, desenvolvem formas mais graves de doença. E por que que isso acontece? Porque o idoso ele está envelhecendo o seu sistema imunológico, então ele não responde da mesma maneira do que o indivíduo adulto. Da mesma forma que a criança ainda está desenvolvendo as suas células de defesa e, portanto, ela é muito mais lenta e o vírus se torna muito mais atuante. Por isso, formas graves acabam acontecendo. Nós estamos observando que nem toda criança menor de 9 anos desenvolveu formas graves, mas apresentou sim doença, assim como a mortalidade no nosso meio aconteceu em uma criança especificamente. Fora, nós não tivemos esse histórico de mortalidade, mas nós vamos fazer no país a nossa história, nós vamos conhecer mais isso, o que vai acontecer com as nossas crianças. Por isso, hoje a gente conclama que especialmente as crianças também sejam incluídas, evitando-se circular em ambientes públicos. Vamos levar um nenezinho para tomar um arzinho. Nesse momento, isso ainda é temerário, principalmente naquelas cidades em que exista uma circulação muito grande de vírus, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus, que são regiões que realmente a circulação de vírus é muito alta e a chance dessas crianças estarem expostas acaba sendo ainda muito maior. Doutor, Tatiana Brasil também tem pergunta para o senhor. Fala, Tati. Esse é o momento em que todo mundo está preocupado com a imunidade, né? Então, eu estava até conversando hoje cedo com a Salsi sobre isso. Então, na Itália, já há estudos em que dizem, doutor, sobre a vitamina D na prevenção contra o coronavírus para aumentar a imunidade. É importante, então, a gente incluir a vitamina D? É que todas as vezes que se viu esses idosos na Itália, se entendeu que eram pessoas que estavam numa época de frio, que elas não tinham exposição solar e dessa maneira a vitamina D que foi dosada ela era baixa. A gente sabe que a vitamina D ela faz parte do sistema imunológico, ela tem uma atividade também na proporção de, além da mineralização dos ossos, ou seja, de colocar cálcio para deixar o osso mais forte, ela também está relacionada tanto com depressão quanto com imunidade. Não existe nenhum trabalho que diga que a prevenção da vitamina D faça prevenir o coronavírus. Não é isso. A prevenção está intimamente relacionada às medidas de distanciamento social, de lavagem das mãos, utilização do álcool gel, distanciamento realmente de pessoas à medida que eu me desloco numa necessidade para uma farmácia ou supermercado. Isso sim acaba sendo uma medida preventiva. O uso, portanto, da vitamina D vai estar restrito àquelas pessoas que precisem estar fazendo a suplementação porque os seus níveis estejam baixos. Além disso, nada vai prevenir, nada vai afastar o vírus, além daquelas medidas que nós já comentamos. Doutor Jean, os nossos telespectadores participando como sempre ativamente, o senhor sabe disso, e a gente vai começar a colocar algumas perguntinhas que recebemos aqui no nosso WhatsApp e também nas nossas redes sociais. Vá mandando as suas perguntas também. Olha a pergunta da Maria de Goiânia, ela mandou a dúvida dela para a gente. Depois de quantos dias a pessoa contaminada, a pessoa que teve contato com o coronavírus, começa a sentir os sintomas? Doutor, a gente já sabe isso? Nós já sabemos, viu, Maria, o que existe assim, nós temos um período que nós chamamos de incubação, que é o período em que eu me exponho a uma determinada pessoa e eu vou iniciar os meus sintomas 3 a 5 dias. Quanto maior exposição, maior proximidade, maior carga de vírus, mais rápido eu vou desenvolver esses sintomas.
Perfeito. Olha, tem uma outra pergunta, a pergunta do Lino. É muito boa a pergunta dele. A gente tem muita dúvida em relação aos locais onde a gente toca. O Lino Marques quer saber se a pessoa infectada com o coronavírus, se ela colocar a mão, por exemplo, no corrimão, só o local fica contaminado, exatamente o local onde ela tocou, ou teoricamente o vírus se move, ele se espalharia por todo o corrimão, doutor? Isso vai depender muito de realmente, se a gente está falando que ela colocou a mão, ela tossiu, espirrou e colocou a mão, vai ser naquele local. E o vírus se mantém e ele persiste naquela localização. O grande problema é que muitas vezes as pessoas, além de tocarem com a mão, elas tossiram e espirraram. Então a quantidade, o distanciamento naquele corredor, naquele corrimão, acaba sendo muito maior. Mas a princípio, ele não vai ser disperso pelo ar, e nada além disso. É óbvio que se alguém colocar a mão naquele ponto onde eu tenho o vírus e logo a seguir colocar num outro ponto, portanto aquela mão vai ser o vetor de transmissão para um outro local, mas não é o vírus que por si só ele progride, ele anda pelo corrimão. Muito bom, muito bom. O Paulo Lacerda quer saber se pode usar, essa pergunta é boa, as pessoas estão buscando, né, doutor, soluções ou possíveis soluções. Ele quer saber se ele pode usar o secador de cabelos para higienizar um local, se teoricamente essa temperatura alta, entre 20 e 25 graus, seria suficiente para eliminar o vírus. Olha, se isso fosse uma verdade, cidades como Fortaleza, cidades como Manaus, que normalmente tem a sua temperatura muito alta, acima de 30, 35 graus em algumas situações, o vírus não se perpetuaria como ele vem se perpetuando. Então não são essas medidas que vão ser capazes de prevenir. A prevenção vai acontecer sim, exatamente mantendo o distanciamento, mantendo a lavagem das mãos, mantendo o álcool gel à medida que eu não tenho uma água e sabão do meu lado. Agora, a higienização da casa deve acontecer seja com água sanitária, para a limpeza de pisos, de paredes, de cubas e de vasos sanitários. A utilização dos próprios desinfetantes também tem sido feita de uma forma bastante positiva. Portanto, são essas formas mais convencionais e certas de que você vai erradicar o vírus que eventualmente esteja presente. Dr. Jean Gorishintai, infectologista, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua ajuda aqui no Fala Brasil. Os nossos telespectadores agradecem. Obrigado, doutor. Um grande abraço e parabéns a todos. Obrigado, doutor.